Shalom Uvrahá. Nossa parashá nos conta sobre o Mekoshesh Etzim. Mekoshesh Etzim quer dizer, encontraram alguém catando lenha, mas a palavra dá Etzim, árvores. Já é a primeira pergunta em relação a esse versículo. Então, voltando, encontraram alguém pegando árvores no dia do Shabat e não sabiam qual vai ser a lei em relação a ele. Aí foi perguntado para Moshe Rabbeinu o que se faz nesse caso. Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem, por enquanto essa pessoa foi detida, e até que fosse esclarecido o que se faz num caso desses. E foi determinado depois que ele já foi detido, foi determinado que o castigo para isso vai ser pena de morte. Essa, aparentemente, nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que não tem nada a ver com a realidade. Por quê? Para ter uma pena de morte na Torá, em relação à profanação de Shabat, ou seja, a profanação de Shabat entraria na mesma classificação que idolatria. Mas para ter uma pena de morte, teriam que estar lá duas testemunhas, dois judeus religiosos, numa idade de acima de 13 anos de idade, e eles diriam para essa pessoa, perguntariam, você sabe que hoje é Shabat? E a pessoa teria que responder, sim. Você sabe que o que você está fazendo é pena de morte? Você sabe que o que você está fazendo é um trabalho proibido? E a pessoa tinha que responder sim. Aí eles perguntariam, você sabe que esse trabalho que você está fazendo é pena de morte? E ele teria que responder, numa reta só, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que esse é um trabalho proibido, eu sei que é pena de morte, e fazer. Agora, se passou o tempo que dá para a pessoa falar 3 palavras, Shalom Alecha Rabi, passou esse tempo entre ele falar, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que esse trabalho é proibido, eu sei que é pena de morte, e passou o tempo dele falar 3 palavras, ele fez, já não é mais condenado. Por quê? Porque pode ser que dê um branco nele nessa hora. Ou seja, a Torá nivela por baixo. Vai ter uma pessoa que ele esquece num espaço de tempo curto. Então a gente vai analisar ele como sendo essa pessoa. Então quer dizer que até na época do Bet HaMikdash, na época da Mishnah, para fazer uma pena de morte em relação a Shabbat, teria que ter 2 testemunhas, Edim Vetrah, quer dizer, 2 testemunhas e advertência. E a advertência funciona dessa maneira. As 2 testemunhas perguntam se ele se lembra que hoje é Shabat. Talvez ele esqueceu que hoje é Shabat. Perguntam se ele se lembra que esse trabalho é proibido. Talvez ele esqueceu que esse trabalho era proibido. E se ele sabe a gravidade da proibição, talvez ele achou que o trabalho fosse proibido, mas que não fosse tão grave. Então, depois que, se ele responde numa reta só, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que isso é um trabalho proibido, eu sei que é pena de morte, e faz, e não passou entre ele responder isso e fazer, não passou o tempo que dá para falar 3 palavras, e aí ele poderia ser condenado, aí poderia ser feito um julgamento. Não é que aí eles matam ele, Deus me livre. Aí poderia ser feito o julgamento, porque aí essas testemunhas poderiam testemunhar no julgamento, e aí os juízes iriam levar em conta a situação psiquiátrica dessa pessoa, iriam levar em conta 1001 fatores. E o tribunal que fazia uma pena de morte uma vez a cada 7 anos era considerado o tribunal assassino, de tantos fatores que eles levavam em conta. Agora, um caso desses de pena de morte por profanação de Shabat não aconteceria. Porque na hora que chegam as 2 testemunhas, eles falam, olha, você sabe que hoje é Shabat? Ele vai falar, uau, que legal, eu sabia, mas na hora que vocês chegaram eu já esqueci. Agora que eu estou vendo vocês, eu esqueci.
Eles iam perguntar, você sabe que esse trabalho é proibido? Ele falou, eu sabia até você chegar, né? Na hora que você chegar, eu já esqueci que era proibido. Você sabe que hoje é Shabbat, esse trabalho é proibido e a gravidade dele é pena de morte? Ele ia falar, não sei nada. E acabou, as testemunhas não teriam como testemunhar. E isso seria o caso de 100% dos casos. Mas nunca aconteceria uma situação dessas na Torá, de a pessoa fazer uma coisa e depois surgir a lei que vai condenar a pessoa. Quer dizer, primeiro tem que ter a lei, depois tem que ter as testemunhas que vão advertir essa pessoa que ele está transgredindo a lei, e depois já dá para fazer um julgamento, e no julgamento ainda 99% que por causa de outros motivos ele saia sem problemas. Então, como pode ser uma coisa dessas na Torá, que primeiro a pessoa faz a coisa errada sem saber, sem que a Torá tenha dado a gravidade para essa coisa? E ele faz a coisa errada, ele é preso, e depois Moshe Rabbeinu depois ouve de Hashem que nesse caso tem que ser pena de morte. Então, quer dizer, pela Torá é proibido fazer isso. Primeiro a pessoa foi presa, depois surgiu a lei. Quer dizer, você atravessou o semáforo no verde, e 2 horas depois o governo decidiu que vai ser o contrário, que quem passar no verde é multado, quem passar no vermelho, que o vermelho ande e o verde pare. E aí vão te dar uma multa retroativa? Não, a multa vai valer a partir da hora que foi determinada a lei. Isso é uma coisa básica. Então, como pode ser, nesse caso, que Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer? Se Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer, essa pessoa está livre. E depois disso foi dada a lei. A pessoa deveria saber dessa lei antes de fazer a coisa errada. E por isso, todas essas passagens da Torá, que elas não têm uma explicação material, não têm uma explicação lógica, quer dizer que elas estão te mostrando coisas no lado oculto, no lado cabalístico da Torá. Então esse caso é um caso que de uma maneira normal, se acontecesse em qualquer situação, ele não seria um caso para julgamento, porque não foi dada ainda a lei em relação a ele. Então, por isso que Moshe Rabbeinu falou, agora tem uma ordem divina, o próprio Deus falou que essa pessoa é pena de morte. Então, nesse caso, é aplicado por causa que Deus falou. Quer dizer, não é porque é uma pena de morte pela Torá, porque pela Torá não teria como fazer uma pena de morte quando a pessoa faz uma coisa e depois disso surge a lei que o que ele tinha feito antes de surgir a lei era proibido fazer. E isso é uma lógica até para 7 mandamentos de Bnei Noach. Tipo, a pessoa está estacionada na Zona Azul no domingo. Aí passa o carro da Zona Azul, aqui tem os ETs, que a gente chama ET, que eles colocam CET, né? No carro está escrito CET, a gente chama eles de ET. ET extraterrestre, ele surge do nada, com 4 câmeras assim em volta do carro, filmou a pessoa domingo, estacionado sem Zona Azul, sem ter pago o bilhetinho da Zona Azul. Aí o que acontece na prática? Na própria placa da Zona Azul está escrito que de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, sábado das 7 da manhã à 1 da tarde, domingo livre. Depois que ele foi filmado, na segunda-feira o governo fez uma lei de que vai ter Zona Azul no domingo também. Eles não podem dar multa retroativamente, porque quando ele infringiu a lei, era permitido. A lei não existia. Então isso é uma coisa óbvia em todos os aspectos, uma coisa lógica. E aqui um caso desses passa tão despercebido, a pessoa faz uma coisa e ninguém sabe qual é a lei,
Moshe Rabbeinu tem que perguntar para Hashem qual é a lei. Hashem fala a lei em relação a isso, a pena de morte. Quem avisou ele antes? Não teria como colocar essa lei na prática, então não teria como fazer um julgamento nesse caso. Então ele recebeu uma pena de morte por causa da ordem divina e não porque foi feito um julgamento, porque se fosse feito um julgamento ele sairia livre. Então agora a gente vê que isso é um assunto por trás dos bastidores. Para ter uma ordem divina de alguém receber uma pena de morte, que Deus é a essência do bem, quer dizer que existe uma necessidade dentro desse contexto. Para que haja bem no mundo, aquela pessoa não tem que existir. Para que haja bondade no mundo, ou seja, Deus é a essência do bem, ele seria o último dos últimos a exigir que alguém recebesse uma pena de morte. Então a gente vai por trás dos bastidores, a explicação cabalística para esse assunto. Diz o Zohar, Moshe Rabbeinu, antes de mandar os Meraglim, os espiões para a terra de Israel, ele fala para eles, ele dá as instruções. E uma das instruções ele fala para eles, verifiquem se tem lá uma árvore. Ele não fala árvores, ele fala árvore. E isso ficou estranho, porque se tem população lá, se tem pessoas vivendo lá, então claro que tem árvores, porque se não tem árvores, não tem frutas, não tem o que comer. Então, isso que Moshe Rabbeinu pergunta, se tem árvore lá, já é uma coisa muito estranha. E aí começa o Zohar explicando que tanto Moshe Rabbeinu, quando ele pergunta se tem lá uma árvore, quanto esse Mekoshesh Etzim, os dois estão falando sobre as árvores lá em cima. O Zer Anpin, o conjunto de 6 Sefirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Od e Sod, que é chamado de árvore da vida, e as raízes dela são as primeiras 3 Sefirot, a Chokhmah, Binah, Adat, e o Malchut, que é chamado de árvore da morte. Ou seja, na hora que acontece um Ichud, uma união lá em cima entre o Zer Anpin e Nukva, Leshem Echud Kudesh Abricho Shechinte. O Zer Anpin, que é o conjunto de 6 Sefirot, de Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Sod, lá em cima ele é chamado de Kudesh Abricho. O santo bendito seja. Ou seja, nesse caso, vamos dizer assim, o aspecto masculino da Sefirot, que elas vão repassar por meio do Isod, vão repassar para o Malchut, que é chamado de Shechinte. Ele é o aspecto feminino da Sefirot, nesse caso, né? Porque depois nas raízes também tem aspecto masculino, aspecto feminino, tem a Chokhmah, tem a Binah. Mas nesse caso do Zer Anpin e Nukva, o Zer Anpin, a palavra Nukva quer dizer feminino. Então, a união entre o Zer Anpin e o Malchut é como o noivo e a noiva na noite de núpcias. É um casamento. Esse tipo de revelação divina, que é a consequência dessa união, ele é chamado de um casamento. Tipo, é a união, né? Mas esse tipo de união, essa palavra Ichud, às vezes ela é usada como uma união de Ichud Abonim, união dos trabalhadores, o sindicato das mulheres. Quando eu estava em Israel tinha isso, né? Tipo, sindicato de não sei das quantas. Ichud Abonim é sindicato dos construtores, né? Era um movimento antirreligioso, alguma coisa assim. Hoje acho que já não existem mais essas coisas. Isso quando eu estava em Israel, quando eu tinha meus 18 anos. Mas a palavra Ichud, ela é usada num casamento para quando o noivo e a noiva se trancam dentro do Heder Ichud, o quarto do Ichud. O que vai ser esse Ichud? Vai ser a relação entre eles. Então lá em cima na Sefirot,
tem o aspecto masculino, que vai ser chamado de Kutshabrihu, o santo bendito seja. Tem o aspecto feminino, que vai ser chamado de Shrinta, que é a Sefirah chamada de Malchut. O aspecto masculino são as Sefirot Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Sod. E quando elas vão se unir, isso vai ser chamado de Ichud, vai ser chamado de casamento. E a gente aqui no mundo recebe todos os frutos, todas as boas consequências, as consequências boas dessa união. Agora, existe outro tipo de união, Deus me livre, que é o noivo casou com a noiva e na noite de núpcias a noiva foi dormir com outro. Estava muito mais gostosa. Por quê? Porque a coisa ruim, ela tem uma intensidade maior do que a coisa boa e ela o prazo de validade dela é muito menor do que a coisa boa. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu me encontro com um leão no meio da rua. Aí, quem foge de quem? Quem é mais forte do que quem tem mais força, quem tem mais energia? Então, o leão, ele tem mais força do que eu, ele tem mais energia do que eu. Então, sou eu que fujo do leão. Mas o leão é um animal impuro. Como pode ser que a coisa impura tem mais força, mais energia do que a coisa pura? E outro exemplo disso, qual comida é mais gostosa? A comida kasher ou a comida que não é kasher? Aí, as pessoas que estiveram numa churrascaria kasher e numa churrascaria que não é kasher. Na churrascaria que não é kasher tem lá lombo de porco e lombo de javali, lombo de não sei, de lagarto, de não sei das quantas, de rabo de barata, eu não sei tudo que tem lá, que eu não frequento esses lugares, graças a Deus. Mas, depois que essa pessoa comeu lá o lombo de porco na churrascaria kasher, ele vai comer uma carne, o lombo de porco, desculpa, na churrascaria que não é kasher, ele vai comer uma carne kasher. E essa carne kasher que ele vai comer tem que ser uma carne de vaca, de boi, e foi tirado o sangue. Então muita coisa lá que daria o gosto para aquela carne já foi retirada da carne. Então ela não tem a mesma intensidade de gosto que tem a carne que não é kasher. Então, Deus me livre, uma mulher casada que vai com outro, ela sente lá uma intensidade maior do que quando ela tem uma relação com o marido. E assim, toda coisa ruim tem uma intensidade maior do que a coisa boa. É como se você pega um aparelho, uma lâmpada de voltagem 110 e você coloca ela numa tomada de 220, ela vai dar uma luz muito forte, muito mais forte do que a lâmpada de 110. Mas ela derrete. Quer dizer, na hora que você colocou ela na tomada de 120, ela deu aquele clarão. Mas o receptáculo não conseguiu conter aquilo, ela derreteu. Então a coisa ruim tem essa característica. Ela tem uma intensidade maior do que a coisa boa, mas essa intensidade é porque está acontecendo a destruição dela e ela está se destruindo por meio disso. Então a pessoa cheira cocaína, ele sente lá um prazer muito maior do que tomar um cafezinho com açúcar, e junto com isso ele está destruindo a saúde dele. Então tem muitos exemplos para isso, e o exemplo aqui, porque a gente vai precisar disso, porque toda coisa ruim ela tem uma intensidade maior do que a coisa boa, mas junto com isso, o que está fazendo essa coisa ruim existir é uma micro-revelação divina que está envolvendo ela, não se reveste nela, está envolvendo ela, e essa micro-revelação divina está constantemente em choque com essa coisa ruim. Quer dizer, está constantemente querendo deixar a coisa ruim, até que essa coisa ruim ela ultrapassa os limites, vamos dizer. Ela é como se
se diz assim, no português claro, ela passou o farol vermelho, que a gente chama em São Paulo, chama de farol, tem lugares que chamam de semáforo, não sei, sinaleiro, não sei todos os nomes, mas ela ultrapassou os limites. Aí a vitalidade divina que reveste ela não consegue se manter nela e desaparece. E aí a coisa ruim desaparece também. Ou seja, não tendo a coisa boa para dar vitalidade para ela, ela desaparece. Quer dizer que toda aquela intensidade, todo aquele gosto, todo aquele... todo aquele, como se fala, aqui no Brasil tem o trânsito, no São Paulo tem o trânsito, vocês não querem saber o que é isso, o pessoal... então imagina toda essa intensidade, né? Toda a intensidade da coisa ruim, ela tem como fonte de vida uma micro-revelação da coisa boa. Quer dizer que por trás dos bastidores é o contrário. Quando eu estou na frente do leão, toda aquela intensidade do leão, o que está por trás dela é uma micro-revelação divina que deixa existir tudo aquilo. Imagina o tamanho da coisa. Quer dizer que eu estou com medo dele, mas na verdade ele é como se fosse uma projeção. Ele é mais forte, ele tem mais energia, ele pode, Deus me livre, me dar um prejuízo maior do que eu posso dar para ele. E com tudo isso, vamos dizer assim, vamos ser bem claros em relação a isso. O que faz ele existir é um pouquinho do que está me fazendo existir. Ou seja, eu estou recebendo a vitalidade do lado bom. E ele está recebendo uma micro-vitalidade do lado bom, e essa micro-vitalidade do lado bom está fazendo existir todo aquele lado ruim. Então, a gente entende sozinho que aquilo tem um prazo de validade. Como um aparelho 110 numa tomada de 220, ele dá uma explosão antes de pifar totalmente, antes de se apagar totalmente. Oi? O trânsito de São Paulo, gente, é uma coisa, não tenho como descrever. Se a gente está falando sobre Sitra Achara, acho que até a Sitra Achara tem medo do trânsito de São Paulo. É uma coisa muito louca. De qualquer maneira, voltando para o assunto, aonde começa a Sitra Achara? A Sitra Achara, ela começa no Malchut. Essa Sefirah chamada de Malchut, ela é chamada de Etz Hadat Tovera, a árvore do bem e do mal. E o Zohar chama ela de a árvore da morte. Então nós temos a árvore da vida, que é o Zer Anpin, o conjunto de Sefirot de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od e Sod, e temos a árvore da morte, que é o Malchut. Por que ela é a árvore da morte? Porque o Zohar chama ela também de a árvore do bem e do mal, Etz Hadat, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da morte. Porque a partir do Malchut começa o repasse dessa micro cota de energia do lado bom, que vai fazer existir o lado ruim. E esse repasse ele vai acontecer de uma maneira que, se a gente está se comportando certo, o lado ruim vai receber a cota dele, e a gente vai receber a nossa, e vai ter um desequilíbrio muito grande. O lado bom vai receber muito mais do que o lado ruim. Se a gente se comporta errado, aí nós perdemos parte da nossa cota, e isso é repassado automaticamente para o lado ruim. Por isso que o Malchut, que recebe do Yesod e faz esse repasse, ele é chamado de árvore da morte, porque ele faz existir a coisa ruim. E a coisa ruim é a morte. E a coisa ruim é o que não vai mais existir no futuro.
Então tudo que é perecível, tudo que já começou a morrer, já é considerado pelo judaísmo como morto. Então se o boi ele tem uma doença, que essa doença vai causar a morte dele, não adianta fazer shchita, não adianta fazer o abate kasher dele. Por quê? Sendo que ele já começou a morrer, ele já é chamado de morto. Então você fazendo o abate kasher não vai mudar o status de morto dele. Então, espiritualmente falando, o Malchut, quando ele repassa essa vitalidade para Sitra Achara, para o lado ruim, sendo que o lado ruim está com dias contados, que depois da Geulah, Hashem ele tira o espírito impuro da terra. Então, o leão, o tigre, o cachorro, o gato não vão ter de onde receber a vitalidade deles. Aí só vão continuar os animais puros. E muitos seres humanos que a alma deles também só recebe do lado impuro, eles também vão deixar de existir. E só vão sobrar aqueles que a alma deles recebe da Klipat Noga, pelo menos da Klipat Noga, que ela tem um lado bom e um lado ruim, e o lado ruim vai desaparecer, só vai sobrar o lado bom. Agora, aqueles que estão ligados a 3 Klipot Tmeot, a 3 níveis de impureza, que é só impureza, no futuro Hashem tira essa pequena revelação divina que faz o lado ruim existir e o lado ruim deixa de existir, porque não tem de onde sugar a vitalidade dele. Então a Sitra Achara, o lado ruim, suga a sua vitalidade do Malchut. E essa pessoa que era o Mekoshesh Etzim, quer dizer, ele estava catando árvores. Então a Torá não usa a expressão catando lenha, usa a expressão catando árvores. E por quê? Diz o Zohar, ele conseguiu, por meio do conhecimento espiritual dele, que a gente não tem esse conhecimento hoje, que as pessoas antigas, eles conseguiam interferir nos assuntos lá de cima. Ele estava no nível, tipo, a gente vê o Bilam, ele conseguia ver que horas se revelava a Gvurá, e ele começava a dar uma maldição nesse exato instante que a Gvurá lá em cima se revelava. Então essa pessoa também, ele tinha acesso a Sefirot lá em cima, ele tinha os contatos dele, vamos dizer, não contato, mas ele tinha os meios dele, que ele conseguiria separar entre o Zeramp e o Malchut, quer dizer, ele conseguiria fazer o oposto do que a gente faz por meio de cumprir os mandamentos divinos. Na hora que a gente cumpre o mandamento divino, antes de começar a reza, a gente fala Leshem Echut Kutz Abricho Shchita, em nome da união entre o Kutz Abricho, que é esse conjunto de 6 Sefirot do Zeramp, e Shchita, que é o Malchut. Leach da Shem Yudkei Bevavkei, para unir o nome de Yudkei com o Vavkei, quer dizer, essa letra Vav vai representar 6 Sefirot. A letra Vav, o valor numérico dela é 6, ela vai representar a Chesed, a Gvurah, a Tiferet, a Netzach, Hod e Sod, e unida com o Malchut, a gente vai receber a nossa vitalidade pelo lado bom. O lado bom repassa para o Malchut, que repassa para nós. Tudo que a gente tem no mundo funciona assim. Agora, se ele conseguisse separar entre o Malchut e o Zeramp, ele receberia toda a fartura dele com muita intensidade, que é a característica da coisa ruim. Mas o problema com isso é que tudo que a gente recebe com muita intensidade é perecível, o prazo de validade dele é menor. Então ele tentou lá em cima separar entre o Malchut e o Zeramp de uma maneira que ele pudesse receber essa vitalidade com muita intensidade
Mas de um jeito que de um jeito, opa, muito obrigado. Eu já não sei qual que eu pego, que eu dou para o porteiro quando eu chego lá. Muito obrigado. Aqui tem os balinhas do café, eu vou pegar também. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu sou corretor Casanova, tá bom? Oba, muito ótimo dia. Prazer. Para vocês também, muito prazer. Então, aqui a arrecadação de fundos já é diferente. Aí as pessoas, elas colocam assim balinhas. A gente não come porque eu não sei o que tem dentro, né? Não estava na fábrica, não sei o que é colocado aqui. Aí eu levo para o porteiro do Coila, dou para ele tudo prometido. Então, aí quando eu chego no Coila, já na portaria ele já começa balinha, ele sabe que a gente chega com as balinhas. Então, continuação. E esse Mekoshechetzim, o Tzlafchat, que se chamava, ele era uma pessoa que ele tinha um conhecimento espiritual muito grande, e ele usou esse conhecimento espiritual dele para o mal. Ele queria separar entre a árvore da vida e a árvore da morte, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria o Malchut, e receber a vitalidade lá de cima com intensidade, e sem que isso tivesse um final infeliz. Ou seja, o que a gente diria assim, ele ia fazer um desvio de verba no mundo espiritual, vamos dizer assim. Ele ia repassar essa vitalidade para si próprio, mas ia causar um desastre espiritual. O desastre espiritual em relação a outros, porque existe uma cota que desce para o mundo. E na hora que um lado recebe mais, o outro lado recebe menos. Na hora que a gente recebe a nossa cota certa, o lado ruim recebe a cota certa deles, que é muito menor do que a nossa. Na hora que a nossa cota é repassada, que eles têm acesso à nossa cota, quando a gente não tem o mérito de receber ela por causa das nossas más ações. E aí ela fica em aberto. E aí os 70 anjos responsáveis pelos 70 povos conseguem sugar essa vitalidade. E aí nessa hora, Deus me livre, a gente sai perdendo e muito. Não só que a gente não recebe o que a gente precisa, ainda o lado ruim recebe isso e nos prejudica. O que esse Tzlafchat queria fazer era isso. Ele queria monopolizar a vitalidade que desce para esse mundo. Separar a árvore da vida da árvore da morte e receber diretamente da árvore da morte com uma intensidade que não termina. E por isso que ele chegou num nível que Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer. Porque de uma maneira natural, de uma maneira lógica, não teria como julgar um caso desses, porque a lei ainda não foi dada. Mas Moshe Rabbeinu estava vendo o que ele estava fazendo. Moshe Rabbeinu era o maior de todos os profetas. E a consequência disso, a consequência final foi que Moshe Rabbeinu teve que perguntar para Hashem o que fazer. E Deus falou que o único jeito de parar essa separação entre a árvore da vida e a árvore da morte lá em cima, quer dizer, o único jeito de resolver esse problema é a morte do Tzlafchat. E assim ele foi condenado à morte por motivos e por pedido divino, que nesse caso, então, Senhor David, bom dia, chegamos juntos, graças a Deus, chegamos juntos, tudo bem, Baruch Hashem. Tudo bem, você precisa de alguma ajuda? É só chamar ele para abrir. Eles vão abrir para você. Sim, muito obrigado. Eu vou... Então, agora chegamos na nossa ONG, já, graças a Deus. Então, assim, terminou a história dessa maneira. A pedido divino, e não por motivo de julgamento, não por motivo de Torá, a pedido divino foi feita essa pena de morte para impedir com que um assunto espiritual, para impedir com que tivesse um curto-circuito no mundo espiritual com todas as consequências dele aqui no mundo material. Chegamos na nossa ONG,
Tem aqui o cão de guarda, que ele é mais barato do que o guarda. O Rebbe recomenda não ter animais impuros, porque o animal impuro ele atrai coisas impuras. Mas num lugar, assim, uma casa, numa região como Butantã, aí você é obrigado a ter ou um guarda ou um cão de guarda. Entre o guarda e o cão de guarda é mais barato. E está aqui o nosso querido marceneiro, construindo o nosso segundo piso. Nosso queridíssimo marido da Simone, Jonathan. Tudo certo? E vamos em frente. Depois o Jonathan vai mostrar para vocês um pouquinho da construção da nossa ONG. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, bechefa. E muita alegria. Bekol tov. Muita alegria.